Afinal, é liberdade de expressão. Ela ainda existe no Brasil? Eu vou te contar, mas deixa eu começar com uma outra pergunta. Você já se sentiu com medo de falar o que você pensa na internet? Você já pensou duas vezes antes de postar uma opinião por receio de ser censurado, processado ou até banido das redes sociais? Pois é, não é só você. Segundo um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, feito em 2024, 61% dos brasileiros, basicamente 2 a cada 3 brasileiros, acredita que pode ser punido por falar ou escrever o que pensa nas redes sociais. Ou seja, 6 a cada 10 brasileiros têm medo de se expressar e de exercer um direito fundamental que está previsto na nossa Constituição, a liberdade de expressão. Mas, afinal, o que é liberdade de expressão? Minha pergunta que não quer calar. A liberdade de expressão ainda existe no Brasil? Vem comigo entender nesse nosso encontro com o conhecimento. Para você que não me conhece, meu nome é Deltan Dallagnol, eu fui procurador da República por 18 anos e eu sou mestre em Direito pela Universidade de Harvard. Eu sei uma coisinha ou outra sobre liberdade de expressão, porque além de ter dado aulas, palestras, cursos sobre esse tema, eu também atuei de modo firme nessa área quando eu fui deputado federal no Congresso Nacional. Mas o que talvez me qualifique mais para falar disso é o fato de que eu já sofri na pele o que é a censura. E o meu objetivo com esse vídeo é que você entenda um tema central do mundo da justiça e da política. Mas bora lá! O que é liberdade de expressão? Liberdade de expressão é o direito que cada indivíduo tem de manifestar suas ideias, opiniões, crenças e sentimentos, sem interferência ou punição do Estado. Além de ser um direito, ela é um dos pilares mais importantes de uma sociedade democrática, o que dá para ela uma primazia em relação aos outros direitos fundamentais. Sem a liberdade de expressão, o debate público morre, a imprensa silencia e o cidadão vira apenas um espectador passivo, ou então um escravo oprimido. No Brasil, esse direito está garantido logo no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 4, que diz: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Isso quer dizer que você pode expressar a sua opinião, mas mostrando o seu rosto, se identificando publicamente, e não de forma anônima. Não dá pra gente falar de liberdade de expressão sem falar dos Estados Unidos e da Constituição Americana, que foi a primeira Constituição democrática a ser escrita no mundo, lá em 1787. Os Estados Unidos, eles são geralmente considerados um dos países que tem uma das mais amplas proteções à liberdade de expressão no mundo, e por um único motivo: a primeira emenda da Constituição Americana, que diz o seguinte: o Congresso não deverá fazer qualquer lei a respeito do estabelecimento de uma religião ou proibir o seu livre exercício, ou restringindo a liberdade de discurso ou da imprensa, ou o direito das pessoas de se reunirem pacificamente e de fazerem pedidos ao governo para que sejam feitas reparações de queixas. A Constituição americana ela garante, portanto, uma liberdade de expressão extremamente ampla, mais ampla do que aquela protegida em geral por países europeus e pelo Brasil. Para você ter uma ideia, lá nos Estados Unidos eles dão tanto valor à liberdade de expressão que é permitido até mesmo a existência oficial de partidos nazistas, o que no Brasil é proibido, ou então de organizações racistas como a Ku Klux Klan. Se você nunca ouviu falar da Klan, como também ela é chamada, basta dizer o seguinte: é um grupo extremista de ódio que acredita na supremacia da raça branca sobre outras raças e pratica violência, linchamentos, assassinatos e terrorismo. Mas aqui é importante um esclarecimento. O fato de os Estados Unidos permitirem que esse tipo de pensamento tenha espaço por lá não é um endosso a essas crenças e práticas que, quando saem do discurso e se transformam em violência, são punidas duramente. Na verdade, o que há nos Estados Unidos é a ideia de que, por mais horrível, odiosa ou desagradável que seja a opinião de alguém, essa pessoa tem o direito fundamental de ter essa opinião. A censura, em vez de combatê-la, pode fazer essa opinião ruim crescer. O melhor remédio para ideias equivocadas são ideias melhores. Ou seja, o que existe nos Estados Unidos é uma defesa intransigente do princípio da liberdade de expressão e não crenças preconceituosas e intolerantes. Não é uma proteção específica sobre o preconceito, sobre a ideia de intolerante, mas sim sobre ideias em geral, sobre opiniões em geral. E a ideia de que se você restringe algo que você considera indevido, daqui a pouco vão estar restringindo a tua própria opinião a critério de alguém que discorda de você. Dá para resumir a liberdade de expressão dos Estados Unidos com a seguinte frase da escritora inglesa Evelyn Beatrice Hall: discordo do que você diz,
mas eu defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Portanto, a visão americana a respeito da liberdade de expressão é de que ela deve ser garantida ao máximo, admitindo-se até mesmo discursos inflamados, raivosos ou até aqueles discursos de ódio. Vamos voltar agora para o Brasil para aprofundarmos ainda mais a nossa compreensão do direito, do conceito de liberdade de expressão por aqui, que é central em qualquer democracia, inclusive aqui no Brasil, ou pelo menos deveria ser. Vamos fazer uma brincadeira. Eu vou trazer agora um conceito de liberdade de expressão dado por um famoso jurista brasileiro e eu te desafio a adivinhar quem que é esse jurista. Bora lá? Vamos ver o que ele escreveu. Ele disse: a liberdade de expressão em seu aspecto positivo significa que o cidadão pode se manifestar como bem entender, enquanto em seu aspecto negativo se proíbe a ilegítima intervenção do Estado por meio da censura prévia, devendo, contudo, submeter-se posteriormente à responsabilidade civil e criminal e ao direito de resposta. No entanto, não há permissivo constitucional para restringir a liberdade de expressão no seu sentido negativo, ou seja, para limitar preventivamente o conteúdo do debate público em razão de uma conjectura sobre o efeito que certos conteúdos possam vir a ter perante o público. Pois é, gente, quem que disse isso, hein? Olha, quem pensou no ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acertou. Isso é o que o ministro falava vários anos atrás nos seus livros, mas hoje o que o ministro Moraes faz é completamente diferente. Certamente o professor Moraes condenaria as práticas do ministro Moraes. Já se tornaram famosos os trechos das decisões do ministro Alexandre de Moraes em que ele diz para censurar as pessoas que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Mas será que isso é verdade? Existem limites à liberdade de expressão e quais são? Para entender isso, vamos ler o que diz a Constituição. A liberdade de expressão é protegida na nossa Constituição como um direito fundamental, a nossa Constituição lá de 1988. Essa liberdade é prevista no título 2 da Constituição, que trata dos direitos e garantias fundamentais, precisamente no capítulo 1, que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos. O artigo 5º, contido nesse capítulo, estabelece o seguinte: diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E aí, o inciso 4 desse artigo estabelece que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ok, Dan, você já explicou que o anonimato é proibido, ou seja, eu tenho que mostrar a cara quando eu der uma opinião. Mas existem aí outros limites? Sim, existem. E derivam da colidência ou da colisão, do conflito da liberdade de expressão com outros direitos fundamentais. O exercício da liberdade de expressão não pode ultrapassar a linha da lei, ou seja, ela não inclui alguns crimes bastante específicos previstos na nossa legislação, como os crimes contra a honra, a calúnia, que é acusar alguém falsamente de um crime, a difamação, que é atribuir um fato ofensivo à reputação de alguém, ou então a injúria, que é ofender diretamente a dignidade ou decoro de alguém. Por exemplo, quando você xinga alguém. Os crimes de racismo, de incitação ao crime e apologia ao crime, ou então ao nazismo, também são discursos proibidos por lei, porque representam uma ameaça concreta a outras liberdades e direitos fundamentais. Em resumo, você pode dizer muita coisa, mas você não pode dizer qualquer coisa. E é extremamente importante que você saiba até onde você pode ir para você não sofrer nenhum risco jurídico desnecessário, como de ter que pagar uma indenização para alguém que você ofendeu ou até mesmo ir parar na cadeia. Agora, voltando à segunda pergunta central desse vídeo. A liberdade de expressão ainda existe no Brasil? Olha, na teoria sim. Na prática, o cenário é bem mais preocupante. Nos últimos anos, nós temos assistido a um aumento vertiginoso de decisões judiciais que impõem censura, algo que a Constituição brasileira proíbe de forma explícita. Um dos casos mais emblemáticos de violação gritante ao direito à liberdade de expressão no Brasil foi a censura da revista Cruzoé em 2019 pelo ministro Alexandre de Moraes. Para quem não conhece o caso, o que aconteceu foi o seguinte: a revista Cruzoé publicou uma reportagem chamada O Amigo do Meu Pai, em que citava o também ministro do STF, Dias Toffoli, como alguém mencionado em investigações da Operação Lava Jato. Toffoli, que na época era presidente do Supremo, não gostou. E aí pediu ao ministro Alexandre de Moraes que censurasse a revista. E Moraes ordenou a remoção imediata do conteúdo sob pena de multa diária de R$100 mil. A Cruzoé foi censurada
e seus editores foram convocados para prestar depoimento para a Polícia Federal. Depois de muitas críticas contra essa atuação do Supremo, Moraes derrubou a ordem de censura, mas a partir dali foi só ladeira abaixo. A censura se tornou cada vez mais comum no Brasil, atingindo políticos, jornalistas, revistas, jornais, cidadãos comuns e, infelizmente, ela ocorre até hoje. Esse é apenas um dos casos mais emblemáticos de censura, mas nos últimos 6 anos, o Brasil tem se tornado um palco cada vez mais frequente desses lamentáveis episódios que já passaram a barreira de centenas e centenas. Não só pessoas comuns foram censuradas, não só jornais foram censurados, mas alguns temas passaram a ser proibidos sem respaldo na lei, como, por exemplo, a discussão sobre as urnas eletrônicas, que virou um tabu proibido pelo Supremo. Tudo isso culminou com a regulação também das redes sociais pelo próprio Supremo Tribunal Federal, o que é um tema para um outro vídeo explicar certinho o que aconteceu e por que foi tão ruim, por que violou a Constituição. É importante a gente conhecer os casos de censura, porque eles deixaram de ser exceções do Brasil atual. Eles são sintomas de um problema maior. Quando os juízes decidem o que pode ou não pode ser dito sem critérios claros, a gente está flertando com o autoritarismo. Liberdade de expressão não é o direito de falar apenas aquilo com que os outros concordam, não. É principalmente o direito de dizer o que incomoda, o que desafia, o que provoca. E aqui vai um alerta. Quando o Estado começa a decidir o que é verdade ou mentira, o que é aceitável ou inaceitável, o que pode ou não pode ser dito, nós estamos deixando de viver numa democracia e caminhando para uma sociedade autoritária, em que o medo impera. Agora que você entendeu o que é liberdade de expressão e viu um exemplo concreto de como ela está sendo ameaçada no Brasil, é hora de dar o próximo passo. Você quer conhecer melhor os contornos e limites da sua liberdade? Eu preparei um ambiente fechado e exclusivo para te ensinar o que pode e o que não pode ser dito nas redes sociais, quais os riscos legais ao criticar políticos e autoridades e como você se protege juridicamente para exercer a sua liberdade sem medo, com confiança. Esse é o Mapa Político da Luta pela Liberdade, que é um curso direto ao ponto, sem censura, para você entender os seus direitos e não correr riscos desnecessários. Lá você vai aprender sobre os crimes de injúria, calúnia, difamação, incitação ao crime, racismo, o que é discurso de ódio, wokeismo, cancelamento, se você pode ou não criticar as urnas e a justiça eleitoral, como você pode criticar de modo duro sem você ter que pagar uma indenização e quais medidas você pode adotar quando alguém ofende você. Clica no link na descrição ou então nos comentários para você saber mais. Um grande abraço e até!